Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vamos lá para a aula 83.1, a temática da aula é regência verbo nominal. Vamos falar tanto da regência nominal quanto a regência verbal. E você, sabe o que é regência? Então, de olho na tela, não saia daí. Então, aqui é a sintaxe de regência nominal e verbal. E a nossa árvore do conhecimento, olha só, com a temática, né? O assunto, com o objeto de conhecimento, exatamente para você armazenar no seu HD, certinho? Então, vamos lá então. Aqui, qual o conceito, né, que a gramática traz sobre regência? É a relação de dependência existente, cadê a canetinha? Entre o nome, substantivo, adjetivo, né, advérbio e o seu complemento, tá certo? Então, olha só, relação de dependência. Como eu estou falando da regência nominal, nominal, lembra? Nome. E quais são os nomes, né? Que vão representar aqui o substantivo, adjetivo, advérbio, tá bom? E o seu complemento, e o seu complemento, né? Aquela parte que vai completar o sentido desse nome. Belezinha? Olha só. Aqui eu tenho o gênero textual, a tirinha. E vamos observar a fala da professora, tá? Aqui a professora tá falando, né, sobre essa questão de medo, né? Tá fazendo uma explanação sobre medo. Aí você vai prestar atenção, amadinho. Veja bem. Tudo que ela tá falando e ela vai dar ênfase na palavra medo. E medo, ela é um substantivo, tá certo? É um nome que, se eu falar tenho medo, vai precisar de mais um pedacinho de um complemento, tá certo? De uma expressão para completar o sentido, certinho? Então, vamos observar aqui a fala da professora. Então, quando eu falo professora, já sabe que está numa sala de aula. Tá bom? Por que eu falo que está numa sala de aula? Porque aí mostra, né, nas imagens aluno na carteira sentada, né? 2 elementos sentados e a professora na frente fazendo a explanação. Belezinha? Então vamos lá. Escrevam numa folha do que vocês têm mais medo. Medo de barata? Medo de avião? Medo de escuro? Aí o outro, né, concentrado, com certeza é aula de português, ele fala assim, tenho medo de complementos nominais. Olha só que ele tá suando, amadinho, né? Oxa vida, por que eu falo assim? A professora até ficou preocupada. Por que, amado, você tem medo de complementos nominais? Complementos nominais, completa sentido do nome, tá bom? É aquela parte que vai completar o sentido do nome. Então, com o nome aqui, tenho medo. Quando eu falo tenho medo, tem mais medo. Do que você tem, aí você já sabe que aqui tem é o verbo, eu estou falando de complemento nominal, então o tem está fora, eu vou observar somente o nome, que é o medo, que é o substantivo. E logo em seguida, da palavra medo, medo de quê? De barata. Todo complemento nominal, ele vai completar com auxílio da preposição. Ele vem acompanhado da preposição. Olha só, medo de barata, medo de avião, medo do escuro, do escuro, né? Ou de escuro. Medo e no final, medo de complementos nominais. Então, essa palavra de barata, de
de complementos nominais, de escuro, é a parte que está completando o sentido da palavra medo, tá bom? Se eu falar medo, vai ficar incompleta a frase. Há necessidade deste complemento. Certinho? Então, se está completando o sentido do nome, complemento nominal. Então, quem é o termo regente? O nome. Vai ser representado por quem? Pelo substantivo, adjetivo e advérbio. Tá bom? Então, vamos lá então, dando sequência. Aqui, eu tenho esta frase. Os professores identificaram as dificuldades de gramática. Vamos lá. Como o assunto é regência verbo nominal, se eu tenho regência verbal, já sabe quem vai estar no comando, vai ser o verbo. Quando eu tenho regência nominal, quem vai estar no comando é o nome. Beleza? Então, nesta oração, você vai olhar aqui, os professores identificaram a dificuldade de gramática, tá aqui identificado, ó, em destaque a palavra identificar. Identificar, você sabe que não é nome, não é mesmo? Verbo, tanto que tá aqui. Verbo transitivo direto. Então, ele é o termo regente, ele que está no comando. Beleza? Aí, identificaram o quê? As dificuldades de gramática. Então, as dificuldades de gramática está completando o sentido do verbo. Então, essa parte todinha, a dificuldade de gramática, é o complemento verbal. Então, é o termo regido do verbo, tá certo? Está completando o sentido do verbo. Se eu tenho verbo transitivo direto, é aquele verbo que vai precisar de complemento sem auxílio de preposição. Estão lembrando, né? Beleza? Então, o de é objeto direto, tá certo? É o complemento verbal. Agora, dentro do objeto direto, que é o termo regido, eu tenho a palavra dificuldades. Dificuldades. Ó, dificuldades de quê, amadinho? De gramática. Então, é o nome. Então, eu já tenho aqui o nome, representado pela palavra dificuldade. Mudei rapidamente de voz, vou só molhar aqui a garganta. Aí você olha, que droga que é a garganta. Então, eu tenho aqui, ó, o nome dificuldade, certinho? É o termo regente. Dificuldade, o que é que eu tenho dificuldade? De gramática, de matemática, de física, de química. Só que aqui ele usou, ó, de gramática. De gramática é o termo regido. É o termo que está completando o sentido do nome, que é dificuldade. Beleza? Então, eu vou chamar de complemento nominal. E o núcleo de objeto direto, que eu já grifei aqui, porque ele é o núcleo, porque é a palavra principal. Tá certo? Assim como o sujeito simples tem núcleo, o predicado verbal tem um núcleo, que vai ser o verbo. Lá no objeto direto também vai ter um núcleo, que é a palavra central. Certinho? Então, aqui você olha para o esquema aqui da tela e você vê que nome, dificuldades. Então, ele é o núcleo do objeto direto, então ele é o termo regente. Ele que está no comando. Ele vai pedir qual complemento? Um complemento que venha com preposição. No caso aqui, ele usou a preposição de dificuldade. Dificuldade de quê? De gramática. Então, ó, esta parte está completando o nome dificuldade. Que é que se completa o nome, complemento nominal. Se completar o verbo, complemento verbal. Certinho? Vamos lá. Certos substantivos e adjetivos admitem, olha só, mais de uma regência. Ou seja, tá bom? Ele pode vir com outra preposição. Ele pode pedir a preposição de, a preposição a preposição por. Aí você vai lembrar das preposições.
A, ante, até, após, com, contra, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sob, trás. As principais preposições. Certinho? Então, aqui, a escolha desta ou daquela preposição deve ser, no entanto, subordinar-se aos ditames da clareza, da euforia e adequar-se aos diferentes matizes do pensamento. Então, vamos ver aqui pelo exemplo. Ó, aqui, ó, os pais incutiram-lhe o amor de quê? Do estudo. Aqui ele usou, ó, preposição de, fazendo um complemento aqui, da palavra amor, que é nome. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Tenho aqui o nome, então aqui, ó, amor do próximo. Mas o amor pelos moços divinizava outrora a mocidade. Olha só, aqui já mudou a preposição. Usou qual? Usou a preposição por. Tá certo? Marcela morria de amores pelo Xavier. Olha aqui, ó. Completando, né? Usando também a preposição por. Tenha amor a seus livros. Aqui, ó, já usou outra preposição. Então, dependendo da regência. Então, aqui apresentou mais de uma regência. Então, em outros sentidos, beleza? Vamos ver outro nome aqui para você ir observando e fazendo as anotações. Eu estou particularmente ansioso para qualquer história. Então, aqui, ansioso, usando a preposição para. Os olhos de novas paisagens. Ó, os olhos ansiosos de novas paisagens. Já mudou a regência, já está pedindo aqui a preposição de. Ansioso de emoções desusadas. Ó, usou também a preposição de. Estava ansioso por vê-la. Aqui, usando a preposição por. Então, o nome também pode apresentar várias regências. Aí você tem que ficar anotando qual a regência que ele vai pedir. Se é o para, o de, o por, o a. Beleza? Vamos lá. Tome nota. Observe aqui, ó, alguns deslizes de regência nominal. Ó, alguns deslizes da regência relacionados a alguns nomes. Esses nomes podem ser representados pelo substantivo, né, pelo adjetivo e advérbio. Falou em regência nominal ou complemento nominal, você sempre vai estar ligado ao nome. Falou em regência verbal, o próprio nome já diz, amadinhos. Ó, regência verbal, quem vai estar no comando é o verbo. Quem vai ser o termo regente é o verbo, tá bom? Então, vamos dando sequência. O lema era, presta atenção aqui, ó. O governo responsável com o dinheiro do povo. E como que é a responsável? Presta atenção. Aqui em cima ele usou o com, a preposição com. E corrigindo, né, este lema, e ficou assim, ó, corrigindo a frase, essa expressão, ficou. O lema era governo responsável pelo dinheiro do povo. Então, ó, responsável pelo, né? Então, usando a preposição por. Beleza? E não com. Vamos ver mais outro caso, né, de regência que houve desvio, né? Então, ele tinha confiança de que sairia vitorioso. Ó, confiança, lembra do verbo confiar. Quem confia, confia em algo. Quem tem confiança em algo. Então, pede a preposição em, não a preposição de.
como foi colocado aqui na frase, tá certo? Então, corrigindo a expressão. Ele tinha confiança em que sairia vitorioso. Então, confiança, ela rege, né? Ela pede a preposição em, não a preposição de, como foi colocado anteriormente. Amados, ó, mais outra oração, mais outra expressão. Ele está alienado com sua atividade política. Ó. Ele está alienado com sua atividade política. Corrigindo a frase. Ele está alienado de sua atividade. Ó, de sua atividade política. Então, não é para usar o com. Alienado de, tá? Não alienado com. Todos estavam ansiosos em vê-lo. Aqui já, corrigindo, eu posso usar a preposição de ou posso fazer uso, né, da preposição para. Não a preposição em. Então, ó, todos estavam ansiosos de vê-los. Todos estavam ansiosos para vê-los, tá certo? Então, aqui o ansioso, ele pode usar o de ou para, não é para empregar nessa situação aqui, neste caso, a preposição em. Certinho? Então, regência nominal, quem vai estar no comando é o nome. E você vai ter que prestar atenção, né? Qual preposição esse nome vai pedir, exige, certo? Mais uma aqui, ó. Aquele que se mostra ávido à sabedoria enriquece sua alma. Ó, ávido. Ó, neste caso aqui, ele não pede a preposição a. Ele vai pedir a preposição de ou por, tá certo? Ávido. Ávido de sabedoria. Peraí. Aquele que se mostra ávido de sabedoria enriquece sua alma. Ou aquele que mostra ávido de sabedoria enriquece sua alma. Não a preposição a, que é aí, né? Que é o a mais o acento, o a preposição mais o artigo feminino. Beleza? Por isso que aí está acentuado, né? Com acento indicativo de crase, o acento grave. Esta função não é compatível de sua dignidade. A mesma coisa acontece aqui, ó. Vamos lá, corrigindo a frase. Esta função não é compatível com sua dignidade. Compatível com, não compatível de. Beleza? Ele era suspeito por um crime que não cometeu. Ele era suspeito por um crime que não cometeu. Olha só, então você percebe aí, ó, suspeito é que há um crime que não cometeu ou por um crime que não cometeu. Ele revela muita inclinação com as artes, ó. Ele revela muita inclinação às artes. O que aconteceu aqui, ó? Presta atenção. O com aqui não é admitido. O que você tem que usar? Aqui, inclinação a artes. As artes. Mais outra aqui. Ele é bacharel de direito, ó. De direito. Então, bacharel, um nome que pede a preposição em. Ele é bacharel em direito. Aqui, mais outra. Ele é curioso com tudo que vê. Ele é curioso de tudo. Ó, de tudo, não com tudo. Mais outra aqui. Ele
é igual a eu. Olha só, igual a eu não, né? Ó, esse igual aqui, ó, que houve o corrigindo, né? Que você sabe que o pronome pessoal reto, eu, primeira pessoa, pronome pessoal reto sempre é usado como sujeito, não como complemento. Beleza? Eu vou usar o pronome pessoal reto sempre, sempre, sempre como sujeito e não como complemento. Então, como que corrigindo? Ele é igual a mim. Esse mim é pronome oblíquo, tá certo? Pronome oblíquo, tá bom? Pronome pessoal do caso oblíquo, beleza? Vamos ver o outro. Ele é curioso com tudo de ver, já falei. Ele é curioso de tudo que vê. Estamos curiosos em encontrar o segredo. Olha aqui, ele não é permitido. Estamos curiosos de encontrar o segredo. Então, acabamos de falar aqui, sobre regência, o quê? Nominal, porque eu estou completando o sentido do nome. E vocês observaram que todos os nomes, tanto substantivo, adjetivo, advérbio, sempre vem acompanhado da preposição, tá bom? Aí você tem que ver, né? Que às vezes os nomes podem apresentar mais de uma regência e ver qual a preposição que ele pede, certinho? Agora, a regência verbal, é aquela relação de dependência, exatamente. Agora, se é regência verbal, quem é o termo regente, você vai logo direto. Se eu tô falando verbal, já sabe que é do verbo, amadinho. Então, vamos ver aqui o conceito de regência verbal. É a relação de dependência ou de subordinação entre o verbo, presta atenção, e os termos que os complementam. Quais são esses termos, os complementos verbais? Os objetos, que podem ser direto ou indireto. Ou caracterizam, que são os adjuntos adverbiais, tá certo? Que estarão próximo ao verbo, certinho? Vamos lá. Efeito de sentido das relações de regência. Aspirar. O verbo aspirar, ele apresenta mais de uma regência. Aí você tem que ver qual é o sentido, né, que ele está empregado dentro da frase, da oração. Se eu tenho na oração lá o verbo aspirar com o sentido, de absorver, inalar, ele vai ser verbo transitivo direto. Então, toda vez que apareceu na frase o verbo aspirar no sentido de absorver, inalar, aí você já vai perceber que se é transitivo direto, o complemento não vem com preposição. A preposição não aparece, tá certo? Verbo transitivo direto, sem preposição. Vou ter que colocar aqui, sem preposição. Tá certo? A letra tá feia? Tá. Mas, não tem preposição. O verbo aspirar no sentido de absorver ou inalar não tem preposição. Então, vamos ver aqui, Calixto aspirou o aroma das flores. É a mesma coisa, assim, inalou o aroma, entendeu? Então, aqui, aspirou o quê? O aroma. Então, esse o aroma, aqui, tá completando, o objeto direto, completando o sentido do verbo aspirar. Fala assim, Calixto aspirou, aí vai, o quê? O perfume da rosa, o perfume, o aroma das flores. Então, verbo transitivo direto. Então, absorver, inalar, verbo transitivo direto e não aparecer a preposição logo após o verbo. O que o? O é artigo, tá bom? Vamos lá. Agora, amadinhos, o aspirar já mudou o sentido. Se ele está no sentido de desejar ou almejar,
ele vai ser verbo transitivo indireto. Aí vai ser com preposição. Tá certo? Com preposição. Beleza? Com preposição. Aí você vai, aspirou o quê? Ele vai pedir qual preposição? A preposição que vai ficar aqui, ó, é a preposição a. Tá certo? Olha aqui na frase, ó. Sempre aspiramos à felicidade, ó. Desejamos a felicidade, almejamos a felicidade. Aqui eu tenho a preposição a mais o artigo feminino, que claro que você, ó, a preposição mais a artigo, duas vogais, não é mesmo? Iguais. Para marcar que tem duas, ó, aí eu coloco o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Beleza? Vamos ver outra aqui, ó. Ainda faltou uma aqui em cima, mais um exemplo é do aspirar como verbo transitivo direto, sem preposição. Há máquinas que aspiram o pó do assoalho. Ó, aspirar no sentido de absolver. Então, ó, olha aqui, ó. Aqui, objeto direto, igual ao outro. Então, no sentido de absolver, sem preposição também. Certinho? Agora, mais outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, vou apagar esses outros, né? João aspirava a uma posição mais brilhante. O que aconteceu aqui? Aspirava, ele almejava, ele desejava. Ó, aspirava a quê? Ó, quando faz a pergunta já vem, né, a preposição na hora que eu faço o questionamento. A uma posição mais brilhante. Então, esse aspirar de almejar, objeto indireto, objeto indireto, tá bom? Aspirar no sentido de desejar e almejar, verbo transitivo indireto. Como eu disse, com preposição e aqui sem preposição. Certinho? Não esqueça desse macete. Assistir também é um outro verbo que tem várias regências. Aí você vai ver pelo contexto, tá bom? Se for, preste atenção, no sentido de estar presente, né? Presenciar, verbo transitivo indireto. Vamos ver pela frase. Assistimos ao filme ontem. Assistimos ao espetáculo ontem. Assistimos a série ontem. Viu só? Verbo assistir, de estar presente. Então, verbo transitivo indireto. Olha aqui a preposição. Aqui eu tenho a preposição a mais o artigo. Tá certo? Então, esta partezinha aqui está completando o sentido do verbo assistir. Então, se o verbo estiver no sentido de estar presente e presenciar, ele vai ser verbo transitivo indireto, então vai exigir a preposição a. Então, vou falar com preposição. Beleza? Preposição a. Agora, se eu tenho o verbo assistir, de amparar, de dar auxílio, assistência, eu vou ter verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição, tá bom? Sem preposição. Olha aqui, o médico assistiu o paciente, o médico auxiliou, né? Deu assistência, amparou o paciente. Então, você percebe aqui, se assistir, ó, de ajudar. Então, eu tenho aqui verbo transitivo direto. Apareceu preposição? Não, porque esse uzinho aqui é artigo. Assistir no sentido de residir, morar, habitar, ele vai ser verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Vamos lá. Carla assiste em São Paulo há 2 anos.
Carla reside em São Paulo há 2 anos. Carla habita, reside em São Paulo. Então, tá, não sei se assistir aqui, ó, tá significando o quê? Residir, morar, habitar. Em São Paulo, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Tá certo? De lugar. Então, aqui, esse assistir, ele é verbo transitivo indireto e esse em São Paulo é adjunto adverbial de lugar. Beleza? Vamos lá. Assistir no sentido jurídico de caber. Vai ser verbo transitivo indireto. Ele vai pedir também preposição. Aí eu vou dizer com preposição. Tá certo? E a preposição que ele vai pedir é a preposição a. Então, vamos pelo exemplo. Esse direito não assiste ao acusado. Olha aqui a preposição aqui, ó. Beleza? Não cabe ao acusado. Certinho? Muito bem. Agora o chamar, né? Convocar, solicitar a presença. Ele vai ser verbo transitivo direto. Sem preposição, Madinho. Verbo transitivo direto sem preposição. Vamos ver. Chamei você várias vezes. Solicitei você várias vezes. Convoquei você várias vezes. Então, quando chamar, tá no sentido de convocar, solicitar a presença, verbo transitivo direto, sem preposição. Agora, o chamar, no sentido de denominar, apelidar, ele pode ser verbo transitivo direto ou transitivo indireto. Como assim, né? Vamos ver aqui pela frase. Eu tenho aqui, a torcida chamou o técnico de burro, ou seja, apelidou, tá certo? Então, ou a torcida apelidou o técnico de burro. Então, olha só, verbo transitivo direto aqui, ó, com objeto direto, tá bom? E aqui, verbo transitivo direto, sem preposição, beleza? Vamos ver outra aqui, ó. A torcida chamou ao técnico de burro, né? Ó, olha só, aqui eu já tenho o verbo transitivo indireto, tá certo? E aqui, ó, esta parte, objeto indireto. O que é isso? Com preposição. E a torcida chamou ao técnico de burro, olha só. Aí, ó, chamou o técnico, chamou ao técnico de burro, beleza? Então, você vê aqui também, ó, o complemento, né? O objeto indireto. E o verbo é transitivo indireto. E chamou o técnico de burro. Repetindo também, tá bom? Agora com o verbo lembrar e esquecer, né? Temos aqui, ó. Quando não forem pronominais, empregue sem preposição, transitivo direto. Então, aqui, ó. Esqueci os fatos, lembrei os fatos. Pronominais que não vão aparecer com os pronomes, tá? Ó, quando não ocorrer o caso da ênclise. Beleza? Pronominais. Lembrei os fatos e esqueci os fatos. Mas quando forem pronominais, empregue com preposição de. Então, vai ser verbo transitivo indireto. Já está dizendo aí. Esqueci-me dos fatos e lembrei-me dos fatos. Tá? Aqui é a preposição de. Presente, de mais os. Beleza? Outra aqui para vocês, o verbo confiar, no sentido de acreditar, vai ser verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição e. Confio em quem? Em meus pais, tá certo? Então, aqui completamos o sentido do verbo, no sentido de acreditar. Confiar e entregar, ele pode ser verbo transitivo direto e indireto. Um sem preposição e outro com a preposição a. Confio meu carro, objeto direto, não tem preposição, ao meu filho, né? Objeto indireto.
Daqui a preposição, ó, tá certo? Então, no sentido de entregar. Entreguei meu carro ao meu filho, tá certo? Querer no sentido de desejar e pretender, ele vai ser verbo transitivo direto, sem preposição. Meu filho queria muito uma casa nova. Queria o quê? Desejava muito uma casa nova. Então, aqui, ó, verbo transitivo direto, sem preposição. Querer no sentido de ter afeto, estimar, ele vai ser verbo transitivo direto, ó. E sempre, ó, aqui, ó, preposição a. Quero a meus pais. Estimo, né, que tem um carinho, né, aos pais, tá certo? Então, aqui, o que eu tenho? Objeto indireto. Obedecer e desobedecer. Amadinho, verbo transitivo direto, indireto, verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Quem vai pedir o verbo? Obedeça ao sinal de trânsito, desobedeceu a lei. Ó, ao sinal de trânsito, dá para ver bem a preposição aqui. A lei, porque tem um a preposição, mais o a artigo, porque lei é uma palavra feminina. Vamos ter essa aula de classe. Verbo intransitivo vai ser no sentido de funcionar corretamente, ó. Freio do motor não obedece, não mais obedece. Pronto, é aquele verbo intransitivo, aquele que não precisa de complemento. Ele sozinho é capaz de passar a mensagem, certinho? Ó, não tem preposição. Pagar e perdoar. Quando paga coisa, vai ser verbo transitivo direto, sem preposição. Se pagar a pessoa, vai ser verbo transitivo indireto. Vamos aos exemplos. Você já pagou a conta de água? Você já pagou? Esse azinho, ó, não é preposição, sim artigo, tá bom? Então, verbo transitivo direto. Perdoarei suas ofensas injustas. Então, aqui, ó, todos os exemplos aqui, ó, verbo transitivo direto, sem preposição. Por quê? Quando paga coisa, é o que? Objeto ou coisa, verbo transitivo direto. Agora, quando for pagar pessoa, o que vai ter? Verbo transitivo indireto, tá certo? E vai pedir preposição. O chefe pagou aos empregados, tá aqui a preposição. Helena perdoou ao noivo. Então, o que eu tenho aqui? A preposição também. Então, perdoar a pessoa, verbo transitivo indireto. Perdoar a coisa, objeto, verbo transitivo direto. Efeito de sentido das relações de regência. Então, aqui eu tenho aspirar, absorver e inalar, verbo transitivo direto. Vamos lá. Calixto aspirou aroma das flores, que a gente já viu. E, qual é a outra? Sempre aspiramos a felicidade. Então, trocou de sentido, você tem que ver isso. Se for no sentido de inalar, transitivo direto. Se for no sentido de almejar, transitivo indireto. Certinho? E assim, mostrando para vocês aqui, ó, a máquina que aspiramos o pó do assoalho. Peguei o mesmo exemplo para mostrar para vocês. Olha só que muda o sentido, né? Sempre aspiramos a felicidade e aspiramos a uma posição mais brilhante. Agora, o preferir. Preferir, no sentido de escolher verbo transitivo direto. Prefiro comida, o quê? Mineira. Tá certo? Preferir, decidir entre uma coisa e outra. Como que vai ser? Prefiro cerveja alemã à irlandesa. Então, verbo transitivo direto e indireto. Então, o que eu tenho aqui? De quando for escolha, direto. Não aparece preposição, né? Aqui, ó, só para ter um sentido aqui, ó. O verbo preferir, objeto, direto. Agora, decidir entre uma coisa ou outra, ó, prefiro cerveja alemã, olha aqui a preposição, né? A irlandesa. Então, aqui, ó, objeto direto e aqui objeto indireto, porque tem acompanhado da preposição. Olha uma coisa que você tem que memorizar, ó. O verbo preferir rejeita as palavras de intensidade, mais, muito mais, ou 1000 vezes, e termo como que e do que.
Por exemplo, prefiro mais comida alemã do que irlandesa. Isso não existe, tá certo? Então, já sabe, prefiro pode ser verbo transitivo direto ou a preposição a sem usar expressões intensificadoras. Amados, vamos lá para o nosso momento de produzir o trabalhando o gênero. O que nós temos aqui, ó? Você, né, vai fazer um quadro com uma relação de substantivos, né, ou adjetivo acompanhado de suas preposições mais usuais, ou seja, um quadro de nomes com as regências nominais, beleza? E já sabe que as regências nominais, né, o complemento nominais sempre vem regido por preposição. Você pega o nome, né? Por exemplo, prejudicial. Qual é a preposição que vai prejudicial? A. Aí você vai colocando na sua lista, tá bom? Um quadro bem bacana aí. Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouco, né, eu retorno para a nossa revisão. Certinho? Até lá!